noite, bem-vindos a mais uma edição do programa MOSEF. No programa de hoje temos o privilégio de ter connosco em estúdio a doutora Gita Onuana Welch, é membro da Comissão de Honra do MOSEF, residente em Londres e tem uma longa carreira no sistema das Nações Unidas, no PNUD, foi representante do PNUD em Angola, foi diretora do Centro Regional da África Central e Ocidental em Dakar, também responsável pela área de governação democrática a nível central da organização. Portanto, doutora Gita Onuana, um longo percurso no sistema. Antes de mais, muito obrigada pela sua presença e por nos dar esta honra de podermos estar à conversa consigo. Inevitavelmente vamos falar um pouco destas questões do desenvolvimento, que é a sua área de especialização. É consultora internacional para esta área, para as questões de desenvolvimento. Como consultora internacional com essa perspectiva ampla, qual é a análise que faz sobre a situação de Moçambique atualmente? Obrigado por me terem convidado. É um bocado difícil fazer análises sobre a situação do próprio país quando se vive fora. Não obstante, obviamente, como toda a gente, e como todos os moçambicanos, tenho procurado acompanhar muito de perto a nossa realidade. Não falarei certamente como perita nas questões de desenvolvimento moçambicano, falarei como uma cidadã que tem também, digamos assim, essas vertentes que referiu e a experiência que referiu. Portanto, talvez mais do ponto de vista de enquadrar os meus comentários naquilo que é, digamos assim, a vivência internacional das questões de desenvolvimento sustentável, exatamente, enfim, as questões que me puser. Eu penso que, como toda a gente, nós temos, obviamente, desafios de vária ordem. Nós somos um país em desenvolvimento, nós somos um país de índice de desenvolvimento baixo. Portanto, se falarmos em termos, digamos assim, das análises das instituições internacionais, portanto, a classificação de índice de desenvolvimento baixo, médio e alto, nós estamos nessa categoria, como a maior parte dos países da África. Sabemos as razões e portanto, não vou aqui elaborar. Agora, eu penso que desde governos anteriores, e enfim, congratulamos-nos agora com mais um novo governo, depois da eleição do fim do ano passado, eu penso que há sempre uma esperança renovada em relação às estratégias que nós adotamos. Moçambique tem, como muitos países, o seu plano de desenvolvimento a médio prazo, a longo prazo, portanto, foi parte, como o resto da comunidade internacional, do esforço, enfim, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, é parte também enfim, do esforço que vai continuar, talvez sob uma nova designação, numa nova fase, a partir de 2015, como enfim, os Objetivos de Desenvolvimento Social, de modo que nós, entanto que cidadãos, especialmente na situação em que nos encontramos agora, com recursos naturais, alguns não explorados, mas em abundância, como é o caso, enfim, do carvão, gás natural, etc., tudo um bocado a acontecer na frente económica, como parte, digamos assim, daquilo a que se chama, digamos assim, o ressurgimento da África em termos de crescimento económico. O nosso crescimento é um crescimento saudável. Estamos preocupados com a forma como isso vai impactuar, digamos assim, na nossa vida social, portanto, na vida das nossas famílias, na nossa vida pessoal, nas nossas questões que nos preocupam e têm preocupado há muito tempo. De modo que eu vejo como talvez, portanto, para dar, assim, a longo prazo, eu diria que eu penso que Moçambique e as suas instituições e o seu governo são parte, ou têm sido parte, dos diálogos encetados, por exemplo, pelo Banco de Desenvolvimento Africano e outras instituições regionais e internacionais sobre a importância cada vez mais crescente que se dá à transformação estrutural da economia. Nós passamos por diferentes fases, no nosso caso,
independência em 75 é relativamente recente em termos de desenvolvimento económico. Fala-se agora muito da questão da importância da transformação estrutural. Eu lembro-me que aqui, enfim, há uns anos, nos princípios, nós falávamos na criação de uma indústria forte, nos grandes projetos de desenvolvimento e na agricultura como base do nosso desenvolvimento. Eu penso que isso não mudou. Portanto, é um bocado olhar para esses setores e ver o que se está a passar, para depois chegarmos àquilo que, enfim, serão os desafios. E penso que é um bocado isso que os planos de desenvolvimento dos governos, e deste, certamente, sem dúvida também, fazem. Diga. A doutora mencionou agora a questão dos desafios, não é? E olhando para a situação de Moçambique, e como referiu também, que encontra-se, em termos do índice de desenvolvimento humano, encontra-se numa situação, digamos que baixa, quer dizer, nos países com o índice menos elevado. Este índice ou esta posição não tem variado muito nos últimos anos, pese embora tenhamos um crescimento muito acelerado, um crescimento económico que se tem mantido alto. Quais são então os desafios, as frentes que precisam de atenção mais urgente? Exatamente. Eu penso que primeiro, e de um modo talvez mais genérico, alinhar esse crescimento económico saudável, robusto, digamos assim, com, digamos assim, a aceleração da eliminação da pobreza. O que tem acontecido e aquilo que está a dizer é a tradução do facto simples e bem documentado que ao crescimento económico robusto corresponde, infelizmente, uma desaceleração da eliminação da pobreza. Portanto, há estratégias de eliminação da pobreza, conhecemos, há programas, há projetos, etc., mas infelizmente não estamos lá. Não estamos lá, certamente que não é de um dia para o outro, mas a tendência ao que nos preocupa é aquilo a que se está a referir, a tendência da estagnação. Portanto, isso tem que ser feito, talvez mais ao nível das políticas macroeconómicas, descendo um bocadinho, portanto, do nível macro, eu diria que, quer dizer, as grandes questões sociais do momento em Moçambique, não há dúvida, são aquelas que nós temos visto em debates muito, muito interessantes, nos mass-mídias, em artigos nos jornais, etc., atém-se com a questão dos serviços sociais básicos, do acesso aos serviços sociais básicos. Porque, convenhamos, quer dizer, enquanto nós tivermos este desarranjo, digamos assim, esta desproporção, esta desconexão entre o grande crescimento económico e a desaceleração mesmo das medidas para a eliminação da pobreza, portanto, há aqui qualquer coisa que tem que ser resolvido. Mas, tendo dito isto, e, portanto, quando eu falo, dos aspectos de serviços sociais básicos, falo essencialmente da saúde, da educação, da criação de emprego, certamente, sem esquecer a importantíssima área dos jovens. Por exemplo, aqui eu quero dar um exemplo, nós temos que ligar, e penso que é isso que se está fazendo um pouco, as estratégias de criação de emprego, por exemplo, com a educação, e fazendo como, portanto, falámos muito da educação primária, da necessidade, enfim, de se aumentarem os níveis de profissionalização, etc., dos professores mesmo e do ensino, e acho que isso é tudo fantástico e vejo o país, digamos assim, com um novo ímpeto agora. Porém, há empresas e há investimentos diretos em Moçambique com estas novas riquezas que referimos há bocado. Os técnicos básicos para, digamos assim, os serviços requeridos, sei lá, pela indústria extrativa, por exemplo, os técnicos médios, de toda essa nova área, mas também das áreas antigas, onde é que eles estão, como é que estão a ser formados, estarão a ser formados. E nós temos este exército, como vários países africanos também, que lutam com os mesmos problemas de juventude, que se sente um pouco posta de lado, que se sente um pouco sem horizontes, etc. Portanto, ligar, digamos assim, toda esta questão do novo investimento, das novas áreas de trabalho, mesmo
digamos assim, da estruturação económica, não é de acelerar o crescimento agrícola, de acelerar a consolidação de uma indústria com a necessidade também do desenvolvimento dos recursos humanos do país. Portanto, aí penso que começaríamos a combater. Doutora Gita, os planos existem, não é? Quando fala, por exemplo, na necessidade de acelerar a eliminação da pobreza, existem os planos estratégicos, existe investimento. Exato. Então falta o quê? Eu penso que falta fazermos. Eu acho que é um bocado pretencioso dizermos bom, falta isto, falta aquilo. Como disse a princípio, falo com um pouco de cuidado, porque há análises excelentes que têm sido feitas, etc. Mas, a meu ver, como simples cidadã, penso que o que nós temos de fazer é rever também as estratégias. O nosso mundo é um mundo em mudança e nós não somos exceção. Acontecem coisas na África Central, na África Ocidental, no Nigéria, meninas são raptadas, há novas forças, digamos assim, que se tentam instalar no continente, há novas dinâmicas com países doadores, com o resto do mundo. Estamos absolutamente globalizados. Portanto, eu penso que a cada passo nós temos que rever, adequar aquilo que são as nossas estratégias. Nós próprios internamente, em tanto que país estamos em crescimento. Portanto, a nossa demografia não é diferente da demografia de muitos países africanos. Enfim, chegamos à paz, temos o crescimento económico, portanto, há um crescimento humano demográfico. Então, como é que nós estamos, digamos assim, a alinhar as coisas? Não é o suficiente, por exemplo, que tenhamos tido sucessos em relação, digamos, à saúde materno-infantil. Alguns sucessos, mas são sucessos e devemos referi-los. Não é o suficiente que tenhamos tido sucessos na educação primária universal. Mas agora temos que pôr as questões de qualidade que eu tenho ouvido sendo postas, como disse há bocado, em fóruns apropriados. Qual é a qualidade desse ensino? E depois desse ensino, o que é que estes ensinados vão fazer? Será que o investimento privado e as regras do investimento privado estão a tomar em conta que, de facto, o resultado destes investimentos tem em grande parte de servir a nossa grande preocupação com este desenvolvimento dos nossos recursos humanos do país? Porque o desenvolvimento humano é isto, é pôr, de facto, o homem, a mulher, a criança, o jovem no centro do processo de desenvolvimento, é fazê-los parte disso. Sejam eles, digamos assim, da periferia pobre da cidade, sejam eles da zona rural, eles têm um papel. Portanto, é um bocado a redefinição desse papel. É um bocado os programas de descentralização que existem, descentralização administrativa, mas também económica. É um bocado a questão do empoderamento económico das populações ao nível local. É um bocado a questão, digamos assim, do empenho fiscal e como é que esse empenho fiscal em relação aos nossos investimentos beneficia essas populações. É um bocado o crescimento das nossas pequenas e médias empresas como parte do esforço dos grandes investimentos também. É um bocado a criação de cadeias de valor, onde a camponesa pobre que produz, enfim, os seus pequenos produtos, etc., pode ser inserida para que tenha também um crescimento, digamos assim, ao nível enfim, da sua subsistência e poder económico e evolua. Portanto, tudo isto está, afinal, interrelacionado, não é? Falou na questão ou do facto de vivermos num mundo globalizado. E, nesse contexto, até que ponto é que é justo ou adequado medir os países todos de forma igual? Voltamos ao Índice de Desenvolvimento Humano e Sim. Eu quero aproveitar este privilégio de termos aqui a doutora Gita, que esteve durante tantos anos ligada à organização que publica. Até que ponto é que o índice em si tem que ser repensado? Absolutamente, absolutamente. Eu penso que o processo de repensar o índice já começou. Se reparar, os relatórios de desenvolvimento humano que são publicados, pelo menos nos últimos, não sei, 5 anos ou um bocadinho menos, vêm com a indicação de que é necessário ater-se ao facto de que países
como o nosso, mas muitos países em África não fazem censos populacionais, enfim, muito regularmente. Nós, por exemplo, Moçambique, Angola, etc., nós tivemos processos de guerra. Portanto, nós ficámos anos e anos e anos sem fazer censos populacionais, era impossível. Havia zonas de guerra, havia outras preocupações e prioridades. Portanto, não só isso, mas como disse, e bem, a questão da comparação dos países. Portanto, eu penso que não há, digamos assim, um campo igual de partida. O que significa ser um país em desenvolvimento em Moçambique é absolutamente diferente do que significa ser um país em desenvolvimento hoje em Cabo Verde, que é um país que graduou há muito pouco tempo para país, digamos assim, de renda média baixa, portanto já não é um país em desenvolvimento, aquilo que se chama LDC, portanto graduou para um outro escalão. É diferente de ser um país em desenvolvimento, por exemplo, no Ghana. Nunca tiveram guerra naquele país e a sua performance económica tem sido fantástica. Descobriram também agora novos recursos naturais, etc. Mas o seu ponto de partida é completamente diferente. Temos países que estão ainda hoje a recuperar de conflitos muito recentes. Não é o caso de Moçambique, felizmente, mas vou-lhe dar o exemplo de um país como a República Centro-Africana, onde estive não faz muito tempo. Temos países que estão a recuperar de outras crises, digamos assim, que mandam para trás, que detêm avanços na área de desenvolvimento humano sustentável. Veja, por exemplo, o caso da crise do Ebola, que é uma crise muito recente na África Ocidental e que atingiu de uma maneira absolutamente dramática países como a Libéria, como a Guiné, enfim, a Serra Leoa. Portanto, é um bocado difícil continuar a fazer estas medições ano a ano, como se todos os países tivessem dados para se chegar ao índice de desenvolvimento humano do mesmo ano, como se as condições socioeconómicas desses países tivessem sido semelhantes. Portanto, tem absoluta razão. Tendo dito tudo isto, contudo, e não é de facto para defender a camisola, porque até por acaso já saí do PNUD, embora seja uma instituição, obviamente, com a qual ainda colaboro e tenho imenso respeito, eu penso que é um índice que nos dá parâmetros de trabalho, mais do que um índice de comparação. E isso é o que se não deve fazer. É um índice dirigido, talvez, aos próprios países. Obviamente, o que aparece na tabela são os 187 países. E, como disse, Moçambique tem aparecido, eu penso que em número 185 e por aí, portanto, muito próximo do fim da tabela, que quer dizer o índice de desenvolvimento humano mais baixo. Mas isto é apenas um índice. E sendo um índice, obviamente, é algo que se tem que enquadrar, digamos assim, de uma certa forma para fazer sentido. Portanto, eu acho que o PNUD está a dizer agora não é abandonar o índice, eu acho que ele é muito válido, mas é mostrar, se calhar em comparação com realidades semelhantes, aonde um certo país está de acordo com aquele índice. O índice de desenvolvimento humano tem como base 2 ou 3 fatores, um deles é a qualidade de vida, outro é a longevidade, portanto a esperança de vida, não é assim como se diz, e a qualidade de vida. E da subsistência das pessoas. Portanto, são índices também que em si, digamos assim, são compostos por vários indicadores que podem variar de país para país. Portanto, é bom entendermos que o índice de desenvolvimento humano não tem como vocação comparar Moçambique com a Guiné-Bissau, Moçambique com a Finlândia, mas mostrar talvez a Moçambique, onde nós estamos, em termos das componentes do índice, que são apenas algumas. Portanto, não é absolutamente abrangente. Portanto, tem essas limitações. E se olharmos dessa forma, eu penso que tem a sua utilidade.
o ranking à partida também já obriga Exato. a essa comparação, não é? Exato. Porque se fosse feita uma análise diferenciada ou separada de cada um dos países, já não havia essa comparação. Agora, largando as estatísticas e os números e olhando agora para a questão das soluções, dos caminhos possíveis, falou há pouco no tema dos programas de descentralização, que é uma questão que se prende muito com o papel das instituições. Claro. Eu gostaria que abordasse um pouco este tema e que aprofundasse aqui um pouco como é que se faz este fortalecimento institucional e, no caso concreto de Moçambique, quais são os pontos que também têm mais espaço, vá lá, para melhorar. Exato. Eu acho que é uma questão importante. As instituições, pois, elas existem, públicas, privadas, etc., semipúblicas e por aí fora. Mas eu penso que o que é importante, se de facto nós estamos a falar da questão de desenvolvimento e pobreza e mais das questões que se prendem mais com o objeto, digamos assim, do MOSEF, são mesmo as instituições públicas. O ensino, as escolas são instituições públicas, as universidades são, os hospitais públicos são instituições públicas, todos os gabinetes de prestação de serviço público aos cidadãos, de identificação, etc., são instituições públicas. Portanto, instituições de pesquisa são instituições públicas, existem também ao nível privado. Isto para dizer o que instituições, digamos assim, de financiamento existem também no âmbito público, de microfinanças, etc. Portanto, há todo um leque de instituições públicas que têm que ver com a vida do cidadão, com a qualidade de vida do cidadão, porque prestam serviços básicos, essenciais, digamos assim, à vida digna, enfim, à vida confortável dos cidadãos, não é? Ao desenvolvimento dessa vida, das suas famílias, etc. Portanto, são essas instituições públicas que são digamos assim, da responsabilidade, se quisermos, do Estado, são instituições públicas que prestam esse tipo de serviço ao cidadão, o essencial. Essas instituições, eu creio que, como é que se fortalecem estas instituições? É um bocado difícil como. Eu penso que quando falamos na questão de governação, estamos um bocado a falar nessa competência dos poderes públicos de fortalecer as instituições públicas para aquilo que foram designadas, não é? Para aquilo que foram instituídas. Há critérios de medição da eficiência das instituições públicas. Aliás, as instituições públicas são o fator que diferencia em relação aos vários países em desenvolvimento, o modo desse desenvolvimento. Portanto, a sua eficiência, a forma como elas exercem, enfim, o trabalho para que foram a que estão destinadas, os resultados que elas obtêm, o aspecto de se focalizarem na prestação de serviço público aos cidadãos. Portanto, esta ideia de serviço que nós às vezes temos dificuldade em encontrar, eu acho que se prende com isso também a sua localização. Se nós temos boas instituições públicas só nas nossas cidades e a maioria das pessoas que, obviamente, não vivem na cidade não têm acesso, eu acho que isso é problemático. Portanto, prende-se com a descentralização, porque a descentralização é precisamente, digamos assim, trazer o acesso a serviços básicos essenciais aonde as pessoas estão, aonde a maioria das pessoas estão. E essas pessoas, acontece que são as pessoas, enfim, mais destituídas, mais marginalizadas, etc. Portanto, eu acho que é extremamente importante a forma como as instituições públicas se comportam, a sua ética,
a sua localização, certamente a sua eficiência, que depende, por sua vez, do seu treino, enfim, quer dizer, a sua competência técnica mesmo, eu acho que isso tudo é importante. Nós temos visto debates sobre, enfim, já referi, qualidade de educação, acho que os existem também sobre a saúde, a criação de emprego, etc. Eu acho que isso tem que se ligar ao desempenho das instituições públicas e, por último, não menos importante, toda a questão, digamos assim, da prestação de contas. Isto é uma característica de instituições públicas e de órgãos que servem o público. No privado, isto acontece porque está escrito nos estatutos. Portanto, não é possível uma instituição privada não ter um processo rigoroso de prestação de contas. No público, ele deveria ser tão rigoroso. No privado, a instituição presta contas perante os acionistas e no caso do setor público, os acionistas são os cidadãos. Somos nós. Os acionistas são os cidadãos, exatamente. Então, doutora, até que ponto é que os próprios cidadãos podem contribuir para o próprio fortalecimento das instituições? Nós assistimos a muitas situações de abusos de poder, muitas vezes ao nível muito micro, sei lá, hospitais ou em que, enfim, há pessoas ou funcionários que só prestam serviços, enfim, e os próprios cidadãos não reclamam ou dificilmente se insurgem contra esse tipo de situação. Se houver uma consciencialização, uma sensibilização por parte dos cidadãos e que passem a reclamar aquilo que são os seus direitos básicos, isso vai obrigar as próprias instituições a... Sem dúvida. Sem dúvida, duas coisas. O que diz é absolutamente verdade. Portanto, o processo, digamos assim, da prestação de contas aos acionistas, não é? Tem que ser um processo estruturado, rigoroso, pois ele existe, não é que nós sejamos um país sem prestação de contas. Há várias formas e existem. A prestação de contas, ela é transversal. Portanto, os órgãos do poder ao nível máximo, os órgãos do poder ao nível público, obviamente, ao nível da província, do distrito, da localidade, etc., para começar. Em relação ao cidadão, eu creio que, quer dizer, os princípios constitucionais consagram, mas como dizia bem, é necessário uma consciencialização. Não é porque as coisas estão na Constituição que elas vão acontecer, não é porque eu escrevi que é verdade, não é? Portanto, eu penso que isto é parte deste processo de empoderamento, por falta de melhor palavra, dos próprios cidadãos. Isto é parte, digamos assim, da efetivação dos direitos que, por Constituição, cabem ao cidadão. E esses são vastos, como nós sabemos, temos uma ótima Constituição, de vez em quando ela é revista e é necessário para adequar, mas quer dizer, a nossa Constituição não fica atrás de nenhuma outra, não é? Portanto, com base nisso, o que eu acho que é importante é que esses mecanismos de prestação de contas, de inclusão, mais do que prestação de contas, enfim, para pôr alguém no tribunal, não é essa a ideia de todo. A ideia aqui é que o público, o povo, as pessoas, a maioria, digamos assim, dos pobres, e depois os órgãos de governação, mas também o setor privado, que é parte deste esforço de desenvolvimento sustentável do país e desenvolvimento humano, enfim, com a sua criação de empregos, etc., etc., apareçam, digamos assim, no dia-a-dia, na atuação dos nossos órgãos públicos e, enfim, todos os outros, como parceiros. Parceiros de desenvolvimento não somos apenas nós e, digamos assim, os nossos parceiros de desenvolvimento estrangeiro que nos ajudam e que são absolutamente essenciais ao nosso processo. Parceiros, esta parceria, digamos assim, interna, digamos assim, dos órgãos do poder, das instituições, do setor privado com os cidadãos é absolutamente fundamental. E eu penso que é uma das formas de começarmos a ver essa, e certamente, como eu disse também, a verdadeira efetivação daquilo que são os direitos, enfim, que assistem aos cidadãos. O direito, enfim, às pessoas irem e reclamarem se alguma coisa não está bem, o direito de se encontrarem com alguém que vai resolver o seu problema, o direito de acesso, terem acesso, não é? Enfim, às instâncias que lhes vão ajudar a resolver os seus problemas, o direito à informação,
Nós vimos, por exemplo, eu estava na África Ocidental na altura, na crise do Ebola, houve pessoas que em pequenas aldeias, etc., em alguns dos países afetados, dos países do epicentro do Ebola, atacaram as brigadas, as primeiras brigadas que apareceram, portanto, enfim, com socorros, etc. Como acontece aqui exatamente, também, às portanto, vezes, nos casos de exatamente, cólera. nos casos de cólera, etc. Portanto, as pessoas não é porque sejam de má vontade, não é porque sejam estúpidas e ignorantes, é porque não têm informação devida continuamente. Portanto, isto juntamente com a educação, etc. Portanto, isto é um compacto. Isto não são coisas que se possam separar e distinguir. Quer dizer, o professor é um informador e educador, os pais são informadores e educadores, mas isto efetiva-se quando as pessoas têm também um ambiente de paz e tranquilidade que nós agora temos e que esperemos que seja, de facto, duradouro, quando as pessoas têm um ambiente de segurança pessoal, quando existem, como eu penso que existem, esforços agora para uma proteção social, começa-se agora com o piso de proteção social, creio que é assim que se chama, mas outras medidas também, quando há, digamos assim, uma massa crítica de cidadãos, não só 20% ou 30%, que sentem a sua cidadania, que assumem o dever da sua cidadania, que contribuem e que se sentem parte do processo, de alguma forma. Obrigada, doutora Gita Onuana Welch. Estamos à conversa com a membro da Comissão de Honra do MOSEF e consultora internacional para a área do desenvolvimento, Gita Onuana Welch. Vamos para um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Estamos de volta para a segunda parte do programa MOSEF. Na edição de hoje estamos à conversa com a doutora Gita Onuana Welch, é consultora internacional para a área do desenvolvimento e membro da Comissão de Honra do MOSEF. Doutora Gita, na primeira parte falávamos da questão do fortalecimento das instituições. Há uma instituição em particular que nem sempre é referida como tal, ou pensada como instituição, mas que não deixa de ser importante, que é a família. Até que ponto é que a família, enquanto unidade na sociedade, pode ser um agente de mudança e de transformação nesta área do desenvolvimento? Muito importante, eu penso, essa questão. Eu penso que no caso de Moçambique e muitos países na nossa condição, países em desenvolvimento, enfim, países pobres, etc., o que acontece muitas vezes é que a família, portanto, não estou a falar em geral, estou falando mais, enfim, daqueles 80%, daquela maioria de pessoas com menos acesso aos serviços, etc., mas também das condições naturais, até mesmo de calamidades naturais. A família, como é que eu ia dizer, ela é um pouco desmembrada pelas circunstâncias. Vejamos, por exemplo, agora esta questão das cheias em Moçambique. É uma questão cíclica, é uma questão que se liga à nossa própria condição geográfica, climática, etc. Mas cada vez que existem as cheias, portanto, a família, em tanto que unidade, não funciona, não é? Quer dizer, fica disfuncional, porque um tem que correr para não se afogar, o outro tem que ir viver noutro sítio qualquer, com outros familiares, etc. Portanto, estas interrupções, digamos assim, da dinâmica da unidade familiar, para ela se desenvolver, enfim, nos parâmetros em que se deveria desenvolver e com os avanços que vão sendo e com as melhorias que vão sendo introduzidas nas comunidades, etc., fica interrompida, até mesmo por essas causas. Mas nós temos tido outras causas, a meu ver, que não ajudam. Quer dizer, há toda uma questão, sem querer voltar muito para trás, há toda uma questão da recuperação da nossa própria guerra, da nossa própria crise. Foi um grande fator foi um grande fator desestabilização das famílias. Absolutamente. Portanto, essa unidade familiar,
com os seus princípios, enfim, com a sua dinâmica própria, o seu interrelacionamento, fica, enfim, destruída mesmo, não é? E ficou. Foram 16 anos de guerra, isso já passou, portanto, olhando para a frente e avançando, seria agora, enfim, a altura de consolidar aquilo que temos vindo a conquistar aqui e acolá em termos de emprego, em termos de integração do género, da educação das meninas, juntamente com o rapaz, em termos dos vários tópicos que aqui abordamos. Portanto, essa consolidação, principalmente agora, porquê? Porque temos uma maior oportunidade com este surgimento dos novos recursos, etc. Portanto, isto posto assim, em tanto que os elementos que é necessário, enfim, para consolidar as famílias e as pessoas dentro das famílias, etc., estaria ótimo. Mas o que acontece são estas interrupções que vão acontecendo. E no nosso caso, como eu dizia, temos tido essas interrupções. A insegurança social é um grande fator de instabilidade, obviamente. Eu não sei se amanhã, não sei, enfim, se vou ser atacado, etc, etc. Tivemos aqui algumas situações dramáticas com raptos de pessoas, etc. É um bocado frustrante não saber bem o que é que, afinal de contas, está por detrás destas ondas sucessivas. São, obviamente, crime organizado. Mas quer isto dizer que houve, em certa altura, ou que há, espero, talvez não tanto, condições propícias para isto acontecer. Portanto, como eu dizia, crises de vária ordem, não é? Portanto, não são só as crises naturais. E tudo isto não ajuda. Mas também as económicas, porque esta questão de que não estamos a conseguir ter índices de emprego cada vez maiores é uma preocupação. Eu quero-lhe só dar um exemplo. Por exemplo, eu venho agora de Inglaterra, enfim, país bem desenvolvido, e sucessivamente, nos últimos 3 meses, as pessoas que têm se juntado ao Estado Islâmico, portanto, viajando através da Turquia e atravessando para a Síria, etc., são pessoas que não têm mais do que 40 anos. Portanto, estamos a falar dos 15 aos 40. Isto é um fenómeno de juventude. Esta questão é um fenómeno de juventude. E é uma juventude não só que vem da África, porque as pessoas, enfim, depois, entretanto, atravessam-se, vão para a Europa, etc., e lá chegam, mas também juventude europeia. Portanto, há aqui um fenómeno global de juventude que não está a encontrar o seu lugar. Voltando à questão da família, nós corremos esse tipo de risco. Não digo que os nossos jovens se vão, enfim, fazer isso, mas há outras formas, digamos assim, de se manifestar, em tanto que pessoas que se encontram desenquadradas e sem perspectiva. E isso eu acho que é um bocado a questão que se tem que ver. E tem que se ver com, digamos assim, esta reestruturação, com enfim, este rever dos parâmetros de, enfim, melhorar significativamente a vida do cidadão comum. Eu penso que é aí que está a questão. Mesmo na questão dos recursos e da indústria extrativa que referiu como sendo uma oportunidade, não deixa de ser também mais uma ameaça, uma vez que absorve, cria polos de emprego, por exemplo, e absorve, por exemplo, os homens, tradicionalmente, não é? Portanto, mantém-se essa tendência do homem abandonar, entre aspas, o lar para ir à procura de emprego ou para garantir o emprego e mantém-se essa desestruturação. Absolutamente. Há quem acredite que esta questão é mesmo fundamental para o desenvolvimento equilibrado, enquanto não... E ao fim e ao cabo é uma questão, de certa forma, descurada, não é? Porque fala-se na mulher, fala-se bastante na mulher, mas não na mulher integrada na unidade que é a família. Absolutamente, absolutamente. E ela tem um papel absolutamente chave, como nós sabemos. Quer dizer, é normal que a mãe analfabeta insista que a sua filha vá à escola. Eu penso que o nosso próprio processo histórico, a guerra,
tudo aquilo que aconteceu durante a luta armada de libertação nacional, em termos de promoção de mulher, etc., aponta para aí. Portanto, eu penso que não temos esse tipo de problema. Ninguém precisa de ser convencido, nem o pobre, nem no mato e nem não sei quê, que não... Quer dizer, o que é preciso é, se calhar, portanto, essa questão da informação, da inclusão, etc., das pessoas se sentirem parte de um processo novo, que lhes traz algo de novo também, e, enfim, mantendo as suas tradições. Há muito boas tradições que devem ser mantidas. Enfim, absorverem também, terem a oportunidade de absorver também aquilo que é novo e aquilo que é de vantagem, digamos assim, para este processo de andar para a frente, não é? E isso em condições de paz, isso em condições de segurança, e isso em condições de as pessoas se sentirem livres, vai acontecer. Isso em condições das pessoas sentirem que têm o direito, enfim, ao advogado, o direito a uma justiça célere, existe lei e ordem, não são assaltados, etc. Quer dizer, vai acontecer, não é? Inevitavelmente vai acontecer. O que é que lhe inspira mais confiança e mais esperança quando olha para Moçambique? Quais são, assim, os sinais que vê que lhe dão confiança e convicção de que o país está no caminho certo e de que essa transformação vai ocorrer? Eu diria assim, enfim, para ser um bocadinho filosófica, as pessoas. Quer dizer, as pessoas têm uma capacidade, não é, de, como é que eu ia dizer, de vencer os maiores obstáculos, não é, nas suas vidas, e de voltar à carga, e de tentar outra vez, e de enfim, como é que eu ia dizer, transformar quase as pedras em pão e em não sei quê, etc. Quer dizer, as pessoas têm uma capacidade inerente. Eu acho que isto é uma questão de sobrevivência, é uma questão de, enfim, não sei se este termo existe, mas resiliência, quer dizer, há uma força interior nas pessoas, e as pessoas é que vão fazer este ou qualquer outro país, mas todas, não é? Portanto, há esta questão da inclusão, que se fala muito. E quando se fala em inclusão, não é porque há exclusão deliberada, é porque é necessário haver mais inclusão, é necessário as pessoas sentirem-se mais parte das coisas. E isso vai fazer o quê? Isso vai, digamos assim, quando, enfim, a menina não é, digamos assim, excluída da escola, violada, o outro não é agredido sistematicamente, ou raptado, ou morto, ou não sei quê, etc. Quando tudo isto acontecer, as pessoas tiverem uma subsistência razoável e regular, da qual possam, inclusive, melhorar, quando houver esta conjuntura, digamos assim, que as pessoas se sintam mais parte da solução dos problemas, os problemas existirão sempre, do que, enfim, postas à margem ou ignoradas, ou, enfim, de qualquer outra maneira, quando houver talvez menos corrupção aí nas nossas ruas e nos nossos serviços, etc., e as pessoas se sentirem mais à vontade com a sua própria cidadania, com a sua própria participação. E eu acho que elas vão digamos assim, avançar mais este processo. Portanto, só há vantagens em fazer isso, não vejo qualquer desvantagem. E por isso é que eu disse, as pessoas, quer dizer, recursos naturais, alguns deles são finitos. Vejamos o preço do petróleo, que pode dar cabo das economias que só dependem do petróleo e daquele produto. Enfim, conhecemos a história, não é? Vejamos a falta de diversificação da economia que traz, os prejuízos que traz, e os países, penso que incluindo Moçambique, lutam para que isso aconteça e deve acontecer rapidamente, etc, etc. Portanto, eu acho que são as pessoas, mas eduquemo-las, incluamo-las, façamos com que elas se sintam seguras na sua moçambicanidade e, enfim, na sua residência em Moçambique, não é? Porque há pessoas que não são moçambicanos, que residem em Moçambique e colaboram para este processo. Façamos com que os nossos parceiros estejam absolutamente confiantes da nossa capacidade, da nossa vontade. Eu penso que eles sabem que a temos. Vi um relatório do Banco Mundial há pouco tempo e também do Fundo Monetário Internacional. Certamente os relatórios das Nações Unidas, todos eles
dão, digamos assim, o aval. Quer dizer, todos eles continuam a dizer nós apostamos em Moçambique. Portanto, nós próprios também apostamos em nós próprios. Portanto, as pessoas são um fator mais importante. E eu acho que Moçambique tem a sorte de continuar a ser um país que é mencionado nos fóruns internacionais, mas também aqui dentro, nós sabemos, mas nos fóruns internacionais como exemplo de ter conseguido. Nós somos um país que conseguiu, depois de 92, principalmente. Portanto, nós temos que continuar a conseguir. Qual é que será, para além das pessoas, vá lá, mas em termos de ações, qual é que será o fator mais crítico, então, para os próximos tempos? Talvez trazer aqui um pouco da sua experiência também de Angola. A doutora Gita viveu há 5 anos, não foi? Sim, foi. Em Luanda. É um exemplo próximo também, que terá aspectos positivos, aspectos negativos. Que lições é que podemos retirar daí? Eu não quero também fazer a comparação entre Angola e Moçambique. Angola é um país que me é muito querido, enfim. Vivi lá exatamente 5 anos, os angolanos são irmãos e o país é irmão, de modo que está quase tudo dito. Angola tem condições diferentes que nós conhecemos. O processo angolano, eu penso que avançou. Eu penso que eles tiveram, digamos assim, não direi a sorte, mas tiveram a circunstância de não ter estas interrupções graves de que falávamos há bocado. Qualquer país tem as suas crises internas, portanto, é a moeda que desvaloriza, é a crise financeira internacional que tem impacto no custo de vida, etc. São crises, não é? E as pessoas pronunciam-se e, enfim, nós tivemos exemplos disso com a subida dos preços de combustível, etc. E, enfim. Mas Angola é um país que eu penso que aquilo que vi na altura, e nós éramos parte desse processo, éramos parceiros do governo angolano, quer, sem absolutamente dúvida nenhuma, reafirmar o seu lugar, o seu lugar de destaque no processo de desenvolvimento da África. Eu penso que qualquer país, mesmo sem petróleo, pode fazê-lo. Obviamente que Angola, essencialmente, digamos assim, a sua grande força vem da existência deste grande manancial de recursos naturais. Eles fizeram um trabalho extraordinário com desenvolvimento infraestrutural, toda a gente conhece, toda a gente vê, mas também tiveram avanços, como nós, portanto, nos Objetivos de Desenvolvimento Milénico, que tem a ver com a saúde materna, infantil, etc., certamente na educação. Agora, como eu disse, e isto é a minha opinião pessoal, eu penso que eles não têm tido no seu processo tantas, como é que eu ia dizer, grandes interrupções, digamos assim, que depois atingem todo esse esforço estrutural. Portanto, uma vez que a guerra parou em Angola, quer-me parecer, não é, que não houve, de facto, assim, mais nada que surgisse no sentido, digamos assim, da segurança pessoal do cidadão, etc. Obviamente que há crime, há dificuldades, algum assalto à mão armada, quando eu estava lá, penso que depois acabou, não eram coisas de todos os dias, mas acho que era um bocado o resultado de que a paz veio em 2002, não é? Portanto, a gente paga pelos anos de guerra, não é? Mas eu penso que eles estão no bom caminho e se alguém pode, Angola pode. Eles tinham uma preocupação muito grande também da gestão dos recursos naturais comuns a Angola, África do Sul, Namíbia e Botsuana, principalmente na bacia do Okavango. E nós, entanto que Nações Unidas e PNUD fomos parte desse processo. Portanto, há um certo protagonismo, uma certa liderança de Angola em relação aos recursos naturais que são dominantes naquele país, mas em relação à beneficiação do resto da região. Portanto, são exemplos. Nós teremos outros tipos de liderança que se projeta também para o nível regional. Nós poderemos ter, enfim, outros. Temos tantos campos por onde escolher, não é? Os recursos humanos, a governação, o meio ambiente, as questões de género. Portanto, teremos outras áreas
de liderança, mas é isso que importa, é que dentro daquilo que nos é especial e peculiar, nós apareçamos também como um país que lidera. Eu referi há bocadinho o facto de continuamos a ser o exemplo de termos virado a página depois dos nossos 16 anos de guerra, não é? Que nos fragilizaram a todos. Este crescimento económico é uma coisa importante. Agora, façamos dele, que eu penso que é esse o projeto, tem sido esse o projeto do governo moçambicano, façamos dele o bem-estar do povo moçambicano e vejamos que daqui a alguns anos nós também passaremos a ser um país de renda média, por que não? E que Moçambique seja um exemplo na região e líder em termos de absolutamente. desenvolvimento humano. Absolutamente sustentável. Sustentável. Absolutamente. Doutora Gita Onuana, foi um prazer tê-la aqui connosco. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. E esta foi mais uma edição do programa MOSEF. Estivemos à conversa com a doutora Gita Onuana Welch, membro da Comissão de Honra do MOSEF e consultora internacional para a área de desenvolvimento. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia.